Muito bem, toda semana na agência sindical nós gravamos um vídeo. É uma peça entre 10 e 12 minutos que aborda o mundo do trabalho. Centrais sindicais, confederações, federações, greves, lutas de categorias, ações sempre ligadas ao sindicalismo e ao mundo do trabalho. Hoje nós estamos na CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, e vamos falar com o Adilson Araújo, seu presidente. Adilson, 3 fatos muito importantes para o movimento sindical aconteceram em março, em abril e em maio. Dia 15 de março, o Dia Nacional de Paralisações. Dia 28 de abril, a greve geral. E dia 24 de maio, o Ocupa Brasília. Isso significa uma retomada da dianteira das lutas pelo movimento sindical? Eu diria que, oportunamente, sim. São 3 datas que correspondem ao novo tempo do sindicalismo brasileiro. Me parece que, de forma muito acertada, o Fórum das Centrais Sindicais construiu importantes iniciativas. O dia 15 teve um papel de aquecimento. Me parece que esse diálogo no chão da fábrica, o diálogo no local de trabalho, propiciou um grande dia de manifestações com greves e paralisações que sinalizaram, diria, para a maior greve geral já realizada na história do país. É verdade que, embora a mídia oficial não tenha dado a devida e correta repercussão, mas nós sabemos que trabalhos como o da agência sindical deram reconhecimento e valorizaram, bem como a imprensa internacional. Há uma contextualização que, de fato, resulta assim, num empoderamento, há uma elevação do protagonismo. E mais do que isso, o somatório dessas lutas fez com que, já em maio, o 24 de maio, a gente concebesse o ideal de fazer uma grande marcha, e o que se viu em Brasília foi o brilhantismo de uma classe trabalhadora que se empodera frente à ofensiva dessa agenda extremamente conservadora. O governo Temer arbitra uma agenda regressiva, uma agenda com vistas a acabar com os direitos previdenciários, direitos trabalhistas, e quer sacramentar uma ideia de uma terceirização generalizada, que é o ensaio para a precarização do trabalho, sobretudo a institucionalização do trabalho análogo à escravidão. Eu penso que, com tudo isso, as centrais sindicais estão de parabéns, e acho que a reunião sugerida essa semana, que teve um encontro importante para realizar um balanço dessas atividades, já sinaliza para a retomada da luta com a convocação de uma nova greve geral. A reunião do dia 5 de junho, já marcada pelas centrais sindicais, deve sinalizar para que a gente possa novamente ganhar as ruas no final de junho, fazendo valer a defesa da democracia, a construção de um movimento amplo em torno da defesa de uma agenda para o Brasil. É necessário compreender da importância que a cada dia cresce a luta por direitos e também uma saída política que eu não tenho dúvida que seja levantar as bandeiras das diretas já. Perfeito. Adilson, o movimento sindical é forte, é representativo, é historicamente articulado. Agora, ele não representa uma força social capaz, digamos, de desequilibrar a correlação de forças que hoje é muito favorável ainda ao setor conservador. Eu creio que é um desafio do sindicalismo de agregar novos setores. Nós tivemos na greve geral, por exemplo, manifestações da CNBB, da OAB, da ANAMATRA, e UNE e de outras importantes entidades. Como é que você vê o desafio de nós fazermos setores da sociedade que não são necessariamente trabalhadores e obreiros a abraçar nossas bandeiras? Olha, eu diria assim, não há saídas isoladas para a grave crise que vive o país. Nós estamos diante de um colapso político que tem rebatimento na vida das pessoas. Nós estamos padecendo da falta de um projeto de desenvolvimento nacional que encontre caminho para a retomada do crescimento econômico com geração de emprego. Isso não cumpre somente ao movimento sindical. É necessário que a gente tenha uma visão ampla. Por isso que essa articulação
com setores dos movimentos sociais, com artistas, com intelectuais, enfim, com a sociedade civil organizada, vai dando o tempero necessário para a gente sair do olho do furacão, né? O governo Temer chegou ao limite, né? É um governo que não se sustenta mais. Não se sustenta porque não tem uma agenda para o país, não se sustenta porque advoga de uma agenda com vistas a flexibilizar e precarizar as relações de trabalho. Nós sabemos que o Temer não tem preocupação nenhuma com as gerações futuras, até porque a sua primeira medida foi congelar, né, infelizmente, os investimentos públicos por 20 anos. Então, esse governo ele tem nitidamente um rótulo de um governo lesa-pátria. E para a gente vencer as barreiras de uma agenda ultraliberal, não há outro caminho que não seja uma posição ampla. E essa posição ampla ela passa por uma decisão muito concreta. Nós não podemos nos antecipar aos fatos que se colocam a partir daquilo que se desenha para 2018. Essa é uma batalha que precisa ser travada agora. Então, mais do que pensar quem será o candidato em 2018, nós precisamos encontrar saídas. E me parece que a alternativa de centrar esforço no sentido de defender uma agenda com foco na defesa de uma nação soberana, da retomada do desenvolvimento, da geração de emprego e renda, que passa por romper com um atraso e com essa ofensiva conservadora que predomina hoje no Congresso Nacional, eu penso que está em sintonia com aquilo que vem pensando as centrais sindicais de forma unitária. Agora, Adilson, o governo Temer se agarra nas reformas como se fosse a última tábua de salvação. É o que ele tem a oferecer ao mercado e aos seus patrocinadores, são reformas. Querendo dizer, eu sou o único fiador, eu sou o único que garante as reformas. Ali nós não vamos avançar muito. Agora, há um espaço no Congresso Nacional que é mais amplo, é mais contraditório, eu quero crer que tem até uma margem maior para a gente poder conversar, avançar e fazer a pressão que é legítima. Como é que você vê, neste momento, o diálogo, a conversa, ou mesmo a pressão, o enfrentamento dentro do Congresso Nacional? Olha, eu diria assim, nós estamos diante do Congresso mais venal da história do país. E é verdade que o governo Temer ainda está alimentado por esse desejo de honrar os seus compromissos que levaram ele a trabalhar o impedimento de um mandato constitucional de uma presidenta da República. Portanto, eles advogam a defesa dos interesses do rentismo, do grande capital, do capital especulativo. Há uma pressão interna por parte da classe dominante, que é também pressionada por um apelo do mercado externo que pretende, né, explorar, né, de alguma forma, mercado no Brasil, com a garantia de que eles vão poder aqui ter uma jornada flexível, ou seja, permitir contratos com jornada mais exaustiva e salários reduzidos. É por isso que eles ensaiam sobre o manto do discurso da modernização o fim da legislação trabalhista, ou seja, a modernização sugere um tempo da qual a classe trabalhadora será submetida a condições de trabalhos precários. E quem mais vai lucrar com isso é exatamente o rentismo, o grande capital, as empresas multinacionais que querem ter a oportunidade de explorar o pré-sal, a Petrobras e de ter a garantia de que o custo da mão de obra será o mais barato possível. Adilson Araújo, voltando aqui à pauta específica do movimento sindical. Não há dúvidas entre as lideranças sindicais, as instâncias dirigentes, o ativismo sindical a respeito das maldades da pauta neoliberal e do estrago social que as reformas fazem e farão no Brasil. Agora, há um desafio que é chegar na base social, chegar no trabalhador das fábricas pequenas, do comércio pequeno, daquelas unidades produtivas mais isoladas e também na periferia, nas extremas periferias. Como é que o movimento sindical pode chegar nesse povão? Olha, eu diria assim, o movimento sindical não pode fugir à regra. O momento agora é de bater na porta, é de visitar o local de trabalho, é de visitar o chão da fábrica, é de propiciar a esse trabalhador um conjunto de informações que predomina, infelizmente, na sociedade, uma visão distorcida dos fatos. A gente sabe que cumpre a mídia oficial
apregoar mentiras. O governo mente quando a Previdência diz que a Previdência é deficitária, o governo mente quando diz que é necessário modernizar as relações de trabalho e, com isso, pretende, de fato, acabar com direitos garantidos na CLT e pela Constituição. O governo mente dizendo que vai recuperar a economia e entrega, o Estado ao Deus mercado. Ou seja, no fundo, nós estamos ficando reféns daquela agenda que predominou nos anos 90, quando o objetivo central do governo federal era privatizar, entregar as empresas estatais ao capital internacional, e a gente viu a privatização da companhia Vale do Rio Doce, viu a entrega das telecomunicações, se gesta agora, de alguma forma, uma orquestração com vistas a privatizar os Correios, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil. Portanto, nós estamos assim diante de uma conjuntura, diria assim, muito perversa. Há um cerco imposto pelo Império, o governo tem, de alguma forma, feito a opção por uma certa abertura que vai levar à entrega de terras aos estrangeiros. Enfim, nós estamos correndo sérios riscos de perder empresas que são assim símbolo da nossa soberania. A nossa soberania está ameaçada. Com isso, eu penso que a resistência ela está em consonância com o atual momento político. Não há por que ter arrego. Eu acho que não tem motivo nenhum para dar trégua. É necessário que a gente possa resistir. Então, essa pressão frente ao Congresso, no sentido de dialogar mais e melhor com senadores, com deputados, atuar nas comissões, apresentar propostas para o debate, elas também alimentam esse tempero, esse ímpeto da gente tentar salvaguardar as proporções, sacudir a poeira e dar a volta por cima. A pressão social cumpre um papel fundamental, não tenham dúvidas disso. Adilson, rapidamente, por fim, a CTB considera que há luz no fim do túnel? Olha, eu considero que sempre há uma esperança. A esperança já venceu o medo e ela com certeza vai derrotar o atraso. Nós precisamos ter capacidade de influenciar mentes e corações. É por isso que nós devemos apostar sempre numa melhor maneira de nos comunicar com essa sociedade. Uma sociedade que vive sob o cerco do espectro do desemprego, do desmonte do Estado Nacional, sobre o desejo daqueles que, ao tomar o governo de assalto, tentam a todo custo jogar o ônus da crise no ombro da classe trabalhadora. Penso que, nesse sentido, não há outro caminho que não seja fortalecer os nossos laços de unidade e solidariedade entre a classe trabalhadora.